Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 2 da série As 70 Semanas, olhando para Daniel capítulo 9. No episódio 1, nós vimos um panorama do livro. Vimos que o livro de Daniel começa no ano 605, quando Nabucodonosor entra pela primeira vez em Jerusalém. E ele leva jovens nobres, dentre eles Daniel e os seus três amigos. E Daniel e os seus três amigos resolvem não se contaminar com as finas iguarias do rei. Vimos que o livro de Daniel, é dividido em duas grandes porções. Uma primeira porção histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, tendo o capítulo 2 como um capítulo muito singular, porque nós temos a visão que é dada nesse livro e que vai se repetir por causa do estilo literário. Lembrando que o livro de Daniel tem um estilo apocalíptico. E então, essa visão ela vai sendo ampliada à medida que nós vamos caminhando no livro de forma mais específica na segunda parte do livro. Mas no capítulo 2 nós temos essa visão e esse é um capítulo singular nessa primeira porção do livro de Daniel. O livro de Daniel também tem uma segunda porção, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, onde nós temos visões e profecias. E essas profecias e visões, em sua maioria, são explicadas pelo mesmo anjo que está conduzindo o Daniel nessas visões e profecias. Uma coisa muito interessante é observar o tema do livro de Daniel, que é: quem é o rei? Quem é que está governando o mundo? E nós encerramos olhando para os dois primeiros versículos do capítulo 9 de Daniel, que dizem assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram ao Senhor por intermédio de Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vimos que Daniel data o seu livro, mesmo porque ele entende que, encerrando o cativeiro da Babilônia, vai encerrar também o próprio Império Babilônico. E aí, quando acontece o capítulo 9? Entre o ano 539 e 538. Lembrando que nós estamos no Antigo Testamento, então a nossa contagem é em ordem decrescente. E aí, nesse intervalo, acontece aí o capítulo 9, tanto que o Daniel vai fazer uma oração pedindo a Deus para libertar o seu povo. E ele confessa os pecados do seu povo, porque ele entende que é necessário confessar os pecados do povo. Aí então, nós temos a datação do livro, nós temos a questão de Dario, que pode ser um título, ou Dário, que pode ser um título, e Assuero, que é o Xerxes, muito possivelmente. E aí então, Daniel vai dizer: no primeiro ano de seu reinado, o ano 539, eu entendi pelos livros que o número de anos que deveriam durar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. E aí nós paramos com a seguinte pergunta: o que são esses 70 anos? E é justamente esta pergunta que nós queremos responder nesse momento. Então, vamos para o nosso episódio. Vamos continuar então aqui em nosso episódio olhando justamente a questão aí destes 70 anos. E é o que nós vamos pensar agora, o que são estes 70 anos nesse episódio 2. Fique com a gente e vamos caminhar juntos. A grande questão aqui é que o Daniel vai dizer: eu entendi pelos livros
O que isso significa? Isso significa e apresenta para a gente aqui uma intertextualidade. O que é a intertextualidade? Intertextualidade é como o texto, o nosso texto em foco, o nosso texto básico, se relaciona com os demais textos das Escrituras. Isso nós chamamos de intertextualidade. Quando você tem um texto e ele se relaciona com outros textos. E nós temos uma marca aqui de intertextualidade, quando o Daniel diz que ele entendeu pelos livros que o número de anos que deveriam durar as assolações de Israel eram de 70 anos. E que livros são estes? Você tem o livro do profeta Jeremias, mas você tem algumas outras coisas que estão norteando o pensamento de Daniel. Por exemplo, você tem aquilo que norteou o pensamento de Jeremias e que vai influenciar o pensamento de Daniel, que é o texto de Isaías. Isaías capítulo 23, versículo 15, que diz assim: naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. E você tem aqui um texto que fala sobre o cativeiro da Babilônia. E esse texto que trata sobre o cativeiro da Babilônia vai trazer o número 70. E lembrando que Isaías escreve antes de Jeremias. Isaías está no ano 720 aproximadamente, e o Jeremias está no ano 605 até 586. Então, o Jeremias é extremamente influenciado pelos escritos de Isaías. Por isso, os 70 aqui de Isaías são muito importantes para a gente. Então, o que esses 70 são no livro do profeta Isaías? É o tempo de vida de um rei. É o tempo de vida de que rei? O rei Nabucodonosor. Considerando que esse é o primeiro rei apresentado no livro do profeta Daniel. E ele entende que o cativeiro da Babilônia vai durar o tempo de vida de um rei. Então, se o Império Babilônico acabou, e aí é mais do que o tempo de vida de Nabucodonosor, lembrando que há uma ligação íntima entre rei e reino, por isso o texto de Daniel sempre vai falar a Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque há uma ligação entre o rei e o reino. Então, o tempo do cativeiro vai durar mais do que o tempo de vida de Nabucodonosor. E não só essa questão de durar mais do que o tempo de vida de Nabucodonosor, vai durar o período de reino ou de império babilônico. Sendo assim, a queda da Babilônia já era um sinal de que o cativeiro estava chegando ao fim. Daniel entende isso, entende que é o tempo de vida de um rei e que este era um sinal dado por Deus de que o cativeiro estava chegando ao fim. Mas não é só o final, o tempo de vida de um rei. Os 70 anos é o tempo de vida de uma pessoa. O Salmo 90, o Moisés diz isso pra gente no versículo 10, quando ele diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O tempo de vida chega a 70 anos, ou em havendo vigor. Aí nós somos informados que a conta não é uma conta matemática que fecha de forma exata. É uma conta que é mais por aproximação do que por exatidão. E aí, então, o tempo, os 70 anos também representam o tempo de vida de uma pessoa. Ah, mas não era o tempo de vida de um rei? O rei é um ser humano,
é uma pessoa. Só há um rei que é eterno, e essa é a grande apresentação aí do livro de Daniel. Sendo assim, os 70 anos não são 70 literais, mas é um tempo que se aproxima de 70 anos. Ele se aproxima. Não significa assim, 70 então são 3 anos. Não. Ele se aproxima dos 70 anos. E há uma razão para a questão dos 70. Primeira coisa, é o tempo de vida de um rei ou de um reino. Mas por que essa questão aí dos 70? Dá uma olhada no que diz Levítico, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 7. Quando nós lemos assim: O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os seus frutos, ou os frutos dela. Porém, no 7º ano, haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem seus campos, nem façam a poda de suas vinhas, não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores, diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão tudo o que a terra produzir. E há aqui um sábado de anos para o povo. Lembrando que antes de dar essa ordem, Deus fala sobre a questão do sábado e o povo deveria guardar este sábado, guardar esse dia. Em 6 dias eles iriam trabalhar, durante 6 dias eles iriam trabalhar, mas o 7º dia era o sábado do descanso solene. Mas não somente havia o sábado do descanso solene, como a cada 7 anos, ou 6 anos trabalhados, o 7º ano seria o ano de descanso solene. Perceba aí que a terra deve descansar e essa é a ordem de Deus. A própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. No 7º ano haverá um sábado de descanso solene. Esse ano será o ano sabático, daí que vem a expressão ano sabático. Porque a terra deveria guardar um ano sabático, um período de tempo em que a terra deveria descansar e nada deveria ser plantado. E por quê? Porque esse é um sábado dedicado ao Senhor. E aí nós temos as semanas anos, que é um conceito que já havia nos dias de Moisés. O que Deus está ensinando o povo aqui em Levítico? Deus está ensinando o povo que eles deveriam confiar no Senhor. Eles deveriam simplesmente confiar que Deus iria mantê-los, que o Senhor era a provisão deles. Por isso eles deveriam descansar e deixar a terra descansar no sábado da terra, no ano sabático em que essa terra deveria descansar. Se não cumprissem isso, o não cumprimento disso implicava em maldições, que são maldições do próprio pacto. Se você temer a Deus, você é abençoado. Se você não temer a Deus, você não é abençoado. Nós vamos continuar lendo aqui Levítico, agora o capítulo 25, de 20 a 22, que diz assim: podemos semear nem fazer a colheita? E aí eles estão perguntando: não podemos semear nem fazer a colheita. Deus tinha dito: olha, vocês não vão semear, vocês não vão colher. Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos.
Vocês vão ficar 2, mas a terra vai produzir para 3. No 8º ano vocês semearão e comerão da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a colheita do 9º ano. Vocês comerão da antiga. E Deus vai dizer assim: olha, eu vou abençoar para que o último ano de plantio seja um ano extremamente produtivo, um ano extremamente próspero. E aí os versículos 27 e 28 vão dizer assim: assim poderá voltar à sua propriedade, mas se as suas posses não lhe permitirem revê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. E aí, o que é o ano do jubileu e por que a gente leu esse texto? Porque esse texto vai introduzir aí a ideia do ano do jubileu. Cada 7 anos sabáticos, você tinha então 49 anos, e a ideia de 7 vezes 7, 49 anos. O ano seguinte era o ano do jubileu. E era o ano em que os escravos eram libertos e eles deveriam voltar para casa. Aqueles que vendiam as suas propriedades poderiam reavê-las porque eles estavam vivendo o ano do jubileu. E haveria também um grande jubileu a cada 10 vezes o ano sabático. Então, você teria 49 anos vezes 10, que daria 490 anos, que seria também um tempo de castigo caso eles não obedecessem ao Senhor. E como a gente vai ver isso? Dê uma olhada aí. Deixa eu só voltar aqui no texto. Levítico capítulo 25. Deus vai apresentar, então, por intermédio de Moisés, claro, que o que eles deveriam fazer. E aí o texto vem falando sobre essa questão aí de que eles devem guardar o sábado, que eles devem manter a lei, manter essa guarda da lei, no capítulo 25. Haveriam leis a favor e haviam leis a favor dos escravos. E aí, no capítulo 26 de Levítico, mostra então o castigo de Deus pelo não cumprimento desses termos da lei. A partir do versículo 14, nós lemos assim, Levítico 26, a partir do versículo 14. Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos os meus mandamentos e rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a colherão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis ferido diante dos vossos inimigos, os que vos aborrecem assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Então, as maldições do pacto sendo anunciadas aqui. Por que disso? Porque o povo se rebelou contra Deus. Qual é o motivo do cativeiro? A rebelião do próprio povo. Segundo Crônicas, capítulo 36, 19 a 21. Os caldeus que queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumprisse.
Como foi isso? Até que a terra desfrutasse dos seus sábados. 70 sábados foram negligenciados, a terra fica 70 anos, então, debaixo do cativeiro da Babilônia. O texto de Jeremias é um texto muito claro quando fala sobre essa punição e o motivo dessa punição. Capítulo 25, versículos 10 e 11 diz assim: Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. E mais uma vez nós temos aqui a ideia dos 70 anos. O que são 70? São o tempo de vida de um rei ou de uma pessoa. É esse o período de castigo de Deus para com o povo de Judá. É o tempo que a terra deveria descansar da sua fadiga. E Deus então promete castigar o povo por causa do não cumprimento. Dê mais uma olhada lá em Levítico capítulo 26. Os versículos 21 e 22 dizem assim: E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós praga 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei por meio de vós, para o meio de vós, as feras do campo, as quais vos definharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Eu vou enviar contra vocês as feras. Agora dá uma olhada lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, o versículo 8. Porque as promessas, elas vão acontecendo, mas elas não acontecem de forma plena. O versículo 8 do capítulo 6 de Apocalipse diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Ele foi dado a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Parece que o Apocalipse está sendo anunciado aqui no livro de Levítico. Um apocalipse que vai acontecer, e aí a gente entende essa progressão histórica, onde há uma punição de Deus, um juízo de Deus no dilúvio, há um juízo de Deus em Sodoma e Gomorra, há um juízo de Deus no cativeiro da Babilônia. Então são pequenos apocalipses que vão acontecendo ao longo da história. E esses 70 mostram justamente isso, que é Deus punindo o seu povo. E olha o que diz Levítico capítulo 26, os versículos 23 e 24. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Eu vou punir vocês 7 vezes mais. Então, 70 anos de negligência, 7 vezes mais daria 490. 70 vezes 7. 490 anos que deveriam durar o cativeiro da Babilônia. Olha o que Daniel está entendendo. Daniel está entendendo pelos livros, e aí ele tem acesso a todas estas informações. O Daniel está entendendo que o cativeiro da Babilônia é uma manifestação do juízo de Deus. Não é só o tempo de existência do reino babilônico. É a punição
pela quebra da lei de Deus, pela imoralidade do povo. E o Daniel ele cita aqui o profeta Jeremias. Dá uma olhada aí em Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32. A partir do versículo 28 nós lemos assim: Portanto assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira. E aí você percebe o Deus indignado contra o povo, e ele vai dizer assim, eles vão receber a punição desse pecado. E eu vou fazer isso 7 vezes mais. Eu vou punir o pecado deles 7 vezes mais. 7 vezes mais é muito presente no livro de Daniel. Você vai lembrar que a punição que Nabucodonosor dá a Sadraque, Mesaque e Abednego é ser lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais é a representação do furor, da ira de um rei no livro de Daniel. Então, o que Daniel está entendendo é que Deus está irado, indignado contra o seu povo. E é exatamente porque Deus está indignado contra o seu povo que o povo está sofrendo aí horrores. E aí o que isso vai produzir em Daniel? Daniel tem esse entendimento, e aí olha lá no capítulo 9, ele vai dizer assim, eu entendi pelos livros que o número de anos que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, em que deveriam durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Com essa informação, o que o Daniel vai fazer? E o que ele faz interfere ou não na ação de Deus para com o povo? Bom, nós chegamos ao final desse episódio. Eu te espero no próximo para a gente responder justamente essa questão. O que Daniel faz com essa informação e entender um pouco melhor essa base aí para as 70 semanas. Uma coisa que nós devemos perceber é que 70 no capítulo 9, esse primeiro 70 aqui, não é um 70 literal, ok? Então, guarde isso. O 70 é o tempo de vida de um rei, o tempo que a terra deveria descansar, o tempo da ira de Deus se manifestando numa punição de Deus ao seu povo. Daniel entende que o 70 corresponde a tudo isso. E agora o que ele vai fazer diante desta informação que ele conseguiu? Eu espero você no nosso episódio 3. Que Jesus abençoe.